Olá pessoal, aqui é Fábio Capabianco. Nós vamos começar mais uma aula de arquitetura e organização de computadores. Essa aula aqui vai ser uma exceção, nós vamos falar um pouco de processador, mas vamos usar ainda o livro do William Stallings, porque nós vamos entrar agora em modos de endereçamento dentro do tópico de conjuntos de instruções. Nós vamos terminar aqui nesse capítulo a visão geral que é necessário para desenvolver um conjunto de instruções, levando em conta também os modos de endereçamento que existem. Na aula passada a gente viu os tipos de instrução e vimos brevemente como elas são executadas, como é que elas são implementadas. O que é modo de endereçamento? Modo de endereçamento se refere a como a gente vai buscar o operando na memória. O operando, se vocês lembram, a instrução é dividida entre upcode, que é o código da instrução, e os operandos, os dados que são usados dentro dela. Dentro desse tópico aqui tem uma exceção que a gente usa modo de endereçamento para buscar instruções e não operandos. Mas a gente vai falar um pouquinho quando chegar lá. A gente vai ver esses 6 tipos aqui de modos de endereçamento. Tem muitos outros, tem variações desses tipos de modos de endereçamento também. E depois a gente vai ver, no final da aula, alguns exemplos de arquiteturas específicas que foram implementadas e algumas questões que são importantes para escolher o modo de endereçamento melhor para uma determinada arquitetura ou organização. Então, primeiro modo de endereçamento mais simples é o modo de endereçamento por imediato. O que ele consiste? Se a gente olhar a figura aqui, aqui seria um banco o campo do opcode, o campo de endereço. E o endereço é o próprio operando. Então a gente tem aqui que o campo de endereço da instrução ela já gera o operando. Isso daqui é útil para quando uma instrução tem algum tipo de constante. Você já tem o dado em mão, você vai usar esse dado para já executar a instrução que você está em interesse, que você mandou o computador executar. Vantagens desse modo de endereçamento. Você não precisa acessar a memória, ele é o mais rápido que existe, o dado já está na mão. A desvantagem é que esse campo aqui de endereço da instrução, normalmente ele não é muito grande. Ele é bem menor se comparado ao conteúdo que cabe dentro de um endereço de memória ou de um registrador do processador. É isso que reduz então o tamanho do dado que a gente pode usar, né, a amplitude do dado, ou se for um dado tipo float, por exemplo, seria como se fala, a precisão do dado. O segundo modo de endereçamento é o modo de endereçamento direto. Nesse caso, o campo de endereço da instrução ele já tem um endereço de memória onde vai ser buscado o operando. Então a gente chama de EA, Effective Address do inglês, né? Endereço efetivo de onde está o operando é o próprio campo de endereço da instrução. Vantagem desse modo aqui é que você tem apenas um acesso à memória, ainda não é tão crítico em relação a outros modos de endereçamento. É mais lento do que o imediato. E não precisa calcular o endereço, você já vai direto para a posição onde você está querendo acessar. A desvantagem é que a quantidade, a faixa de endereços possíveis de memória que você pode acessar é pequena. É o mesmo problema que a gente tinha no modo de endereçamento imediato que nós vimos anteriormente. Só que ao invés de afetar a amplitude do dado, aqui afeta a amplitude de endereços de memória. Você vai ter uma pequena faixa da sua memória que você pode acessar para buscar os seus dados. Depois a gente tem o modo de endereçamento indireto que tenta resolver esses dois problemas, só que com um custo adicional. Você tem o campo de endereço da instrução, que acessa um endereço de memória, que por sua vez acessa outro endereço de memória onde está o operando. Então a vantagem é, agora como você está buscando o endereço de memória dentro da própria memória, esse campo aqui normalmente é grande o suficiente para você acessar a memória inteira.
depende da arquitetura, obviamente, mas é maior do que o campo de endereço da instrução. E também o operando ele vai estar na memória, ele também vai ser grande, então tanto o endereço que você pode buscar operando, quanto o operando em si são bem abrangentes. A desvantagem é que você acessa 2 vezes a memória, né? Então, o endereço de memória ela vai estar no conteúdo indicado pelo campo de endereço. Você vai no campo de endereço, vai no conteúdo indicado por ele, e aí você vai acessar o endereço efetivo, onde está o operando. Esse modo de acesso de endereçamento indireto, ele pode ter mais de uma indireção, um efeito cascata. Seria, por exemplo, você pega um endereço da instrução, vai para um outro endereço, que vai para outro e vai num terceiro ou num quarto. Para que isso serve? Isso é raramente implementado em hardware, mas seria útil, por exemplo, numa arquitetura que você tem o apontador do apontador. Você tem um programa que tem o apontador do apontador, você consegue ir diretamente no dado com uma instrução só. Depois você tem o endereçamento por registrador. Nesse caso aqui, o campo do endereço da instrução, ele aponta para um registrador onde você tem o dado. Então o endereço efetivo é dado pelo número do registrador. Tá? Esse R aqui não é o conteúdo do registrador, mas é o número do registrador na instrução. Vantagem e desvantagem. Vantagem é que você acessar registrador é muito mais rápido do que acessar memória. Os registradores já estão dentro do processador. A desvantagem é que você não tem muitos registradores, então você tem em relação à memória, bem menor. Tá? E outra vantagem é que, como você tem poucos registradores, esse campo aqui de endereço da instrução, ele vai ser pequeno. Então vai sobrar mais bits para você fazer outras coisas, ou talvez colocar outros operandos, ou aumentar o número de bits para o seu código de instrução. Você tem também o endereçamento por registrador indireto. De novo, aí é mais uma vez para você tentar resolver o problema de ter poucos endereços, mas ao mesmo tempo você reduzir a quantidade de acessos à memória. Você vai ter um acesso à memória por meio de um registrador. Então você tem lá o campo de endereço da instrução, ele tem um número de um registrador, o conteúdo do registrador vai indicar o endereço efetivo. E aí você chega na posição de memória onde está operando. Tá? Vantagens e desvantagens, ele é um meio termo ali, né? Vocês podem comparar com os outros tipos. Ele não tem nenhuma vantagem muito grande, nenhuma desvantagem muito grande em relação aos outros. Tá? Aí a gente tem o endereçamento por deslocamento. Esse cara é bem mais complicado de implementar, tá, do que os outros anteriores. Pelo próprio diagrama aqui dá para ver. Mas ele é mais versátil, ele tem essa vantagem. Que você consegue acessar endereços de várias maneiras diferentes e para várias aplicações diferentes. Inclusive ele tem 3 subtipos que nós vamos estudar aqui. Então como é que ele funciona? Você tem agora não mas 2 campos de endereço nesse caso de modo de endereçamento. Um campo de endereço ele vai indicar um registrador. O outro campo de endereço vai indicar um imediato. Um valor de endereço mesmo, né? Uma constante, um número, um deslocamento no caso. Então você vai somar esse campo de endereço aqui, que é um número, com o conteúdo do registrador, e isso vai gerar para você o endereço efetivo que você vai acessar na memória. Tá? Nós vamos ver esses 3 tipos aqui, subtipos de modo de endereçamento por deslocamento. Tá? O primeiro é o modo de endereçamento relativo. Esse cara aqui que é a exceção, que ele não é para buscar um operando, mas do ponto de vista de uma instrução de deslocamento, o operando é uma instrução, por assim dizer, né? É uma exceção. Então, como é que ele funciona? É daquele mesmo jeitinho, só que o registrador que a gente vai acessar é um registrador já que ele é pré-determinado, que ele chama Program Counter. A gente vai começar a falar bastante dele a partir dessa aula e das próximas, que a gente vai estudar o processador.
Lembra, né, que o programa, mesmo em linguagem de máquina, ele segue uma sequência, ele pode ter loops, etc. Só que você tem um registrador que vai indicar qual é a posição da memória onde a instrução atual que você está executando está. Então você vai ter essa posição da memória guardada e você vai deslocar essa posição conforme você vai executando o seu programa. Quer você vá incrementalmente, você vai somando uma constante para a próxima posição de memória, ou se você for fazer um loop, você vai ir ou voltar em torno da posição de memória atual. Tá? Outra informação muito importante desse tipo de endereçamento relativo, que é um tipo de endereçamento por deslocamento, é que ele tira proveito do que a gente chama de princípio da localidade espacial e também do princípio da localidade temporal. O que significa isso, né? A gente vai ver com mais detalhes em breve, mas esses dois princípios são o que regem toda a computação moderna e todos os processadores mais modernos. É como a gente consegue acelerar a execução de instruções e paralelismo. O princípio da localidade espacial ele diz o seguinte, que um endereço que você deseja acessar na memória, vamos supor um endereço X, é muito provável que se você acessa esse endereço X, em um curto instante de tempo, ou logo em seguida, você vai acessar um endereço que está próximo de X. Justamente pela questão dos blocos de programas e da sequencialidade de partes do programa. Então a probabilidade, se você acessar X, de acessar X mais 1 depois de um programa é muito alta. Você não vai acessar o X mais 1 se você tiver uma instrução de desvio e se o desvio for tomado. Tá? Então essa que é o princípio da localidade espacial. Eu vou falar mais sobre isso nas próximas aulas. Depois a gente tem o endereçamento por registrador base. Esse cara funciona exatamente como o caso anterior, só que ao invés de ter PC, você tem um registrador específico diferente para você calcular o endereço efetivo. Esse daqui ele é muito comum para você acessar dados na memória, não instruções. Tá? A memória do computador, a gente vai ver mais para frente, ela é dividida em segmentos normalmente. Né? Então você tem um determinado registrador que ele vai indicar qual segmento da memória estão os seus dados. E aí você vai fazer um deslocamento dentro desse segmento com imediato para você achar o dado que você procura. Essa é a ideia. O registrador pode ser implícito ou explícito, quer dizer, você pode ter um registrador sempre o mesmo para o segmento que você está usando ou não, depende da arquitetura. E o último modo de endereçamento, que é o endereçamento por indexação, também é nesse tipo de deslocamento, mas isso daqui é muito mais utilizado em alguns casos específicos, como por exemplo você está fazendo uma iteração dentro de um loop de forma incremental. É um determinado for, né? Vamos supor que você está fazendo um for para acessar as posições de um vetor. Então você vai andando de um em um dentro das posições do seu vetor, e você quer que um registrador ele mantenha a posição atual do dado do vetor que você está acessando. É tipo a variável i que a gente costuma usar, né, nas linguagens de programação. Essa variável i ela vai ficar guardada dentro de um registrador, o conteúdo dela, e você vai incrementando. E ao mesmo tempo você vai acessando a posição do vetor, ela vai estar num imediato, tá? O imediato não, num outro campo de endereçamento. É um imediato, né? Um outro campo de endereçamento. Então você vai somar essa constante, esse valor fixo, com a posição atual dentro do vetor. Né? Então é o endereço base do vetor mais deslocamento. E essa parte aqui de incrementar o índice do vetor que está sendo acessado pode ser feito automaticamente. Tá? Aí se ele for feito automaticamente, ela é um endereçamento por indexação automática. Você também tem outros dois tipos de indexação, que é o pós-índice e o pré-índice. Tá? O pós-índice ele é usado muito por sistemas operacionais. Nesse caso, qual que é a diferença? Ao invés de você somar o campo de endereço de constante com o conteúdo do registrador para acessar a memória, você acessa
um elemento de memória que está dado pelo campo de constante, soma com um deslocamento dado por um registrador e acessa novamente a memória. Esse é o seu endereço de memória efetivo, o seu endereço efetivo que você vai acessar. Então esse daqui tem 2 acessos à memória, esse tipo aqui de implementação. Ele é útil para quando essa constante aqui não é suficiente para você acessar uma posição de endereço que está longe do programa atual. E isso que acontece com o sistema operacional. Você está executando um programa de usuário que está numa parte da memória, o sistema operacional está bem em outra, então você vai ter que dar um pulo maior. Então esse tipo aqui de endereçamento de indexação pós-índice seria ideal. O pré-índice ele já é um pouquinho diferente, mas ele também tem 2 acessos à memória. Você faz a mesma coisa, só que o que você faz primeiro? Você pega o registrador, o conteúdo do registrador, soma com a constante em outro campo de dados, aí isso daqui vai dar um endereço que vai apontar para outro endereço. Então você vai ter 2 saltos também, tá? Esse daqui seria útil para quando você tem um trecho de código que tem pulo para diversas partes do programa. Por exemplo, acesso a várias funções que estão em partes diferentes do seu programa. Aí seria interessante você ter esse tipo de modo de endereçamento. Bom, raramente você tem os 2 implementados na mesma arquitetura. E o último modo de endereçamento, esse daqui já não é um endereçamento por deslocamento, ele é o endereçamento por pilha. Esse daqui é o endereçamento mais antigo daquelas arquiteturas de pilha que eu tinha comentado na aula passada. Ele é simples de implementar porque você vai pegar elementos da pilha na memória e joga para dentro de um registrador dentro do processador, é um registrador default, né? E aí você vai mandar, o operando é o próprio registrador default, né? O conteúdo do próprio registrador default, que tinha que ter um parênteses. E o registrador é implícito e padrão. Então é assim que funciona, não tem muito segredo, né? É da maneira como eu tinha explicado da outra vez. Para você acessar os dados, você faz push-pop. A grande desvantagem é que ele é difícil de utilizar com eficiência, esse tipo de modo de endereçamento e de processamento de conjunto de instruções.